ela explode. Sim, você ouviu direito. Não estamos falando de um sabor explosivo, uma tendência culinária revolucionária ou aquele exagero publicitário de fruta que explode na boca de tanto sabor. Estamos falando de explosão real, física, com barulho, projéteis, potencial de ferimento. O nome da coisa, Sandbox Tree, mas pode chamar pelo apelido carinhoso, Árvore Dinamite, porque nada diz brasilidades tropicais como uma planta que te ataca sem motivo. À primeira vista, é só uma frutinha, verde simpática do tamanho de uma noz, daquelas que você imaginaria em cima de um iogurte artesanal servido por um influencer vegano no interior de Bali. Só que não, porque essa frutinha tem o mesmo humor de um forno de micro-ondas em curto-circuito. Do nada, ela surta. Durante a maturação, o fruto da Hura crepitans, esse é o nome oficial da árvore, acumula tanta pressão interna que vira uma espécie de granada biológica. As sementes, normalmente do tamanho de uma moeda de Rhinohairus, são arremessadas a uma velocidade que literalmente compete com carros esportivos. Mais de 240 km/h. Isso mesmo. A fruta se transforma numa metralhadora de sementes. Uma catapulta natural, criada não por engenheiros militares, mas pela fauna que decidiu que talvez a natureza precise de mais caos gratuito. Já houve relatos de janelas estilhaçadas, carros amassados e turistas correndo no meio da floresta, como se tivessem chutado sem querer o ninho de um drone com TDAH. E aí, você pensa, beleza, mas deve ser uma planta rara, escondida em uma ilha distante, né? Errado! Ela é comum em várias regiões da América Latina, África e Ásia. É usada como planta ornamental, porque aparentemente nada enfeita mais um jardim do que um objeto que pode lançar projéteis no seu cachorro. A Hura crepitans também é linda. Tem folhas largas, casca com espinhos e uma estética meio... Se essa árvore falasse, chamaria a polícia antes de te dar sombra. Mas, como sempre acontece com coisas bonitas e instáveis, a humanidade olhou e disse: isso aqui dá uma boa decoração. Detalhe curioso, ou só irônico mesmo, ela não é uma fruta comestível. Aliás, longe disso. A seiva da árvore é tóxica. Pode causar irritação na pele, cegueira temporária se for levada ao olho e alucinações leves, se ingerida. Ou seja, ela agride por dentro, por fora e também à distância. Uma árvore com o carisma de um e-mail de cobrança. E sim, ela já causou acidentes suficientes para entrar em documentos oficiais como planta perigosa. Mas mesmo assim, ela continua ali, crescendo silenciosamente em parques, quintais e florestas, esperando, maturando, pressurizando, e em algum momento, do nada, estoura. Você não vê, você só escuta. Um estalo seco e um som que pode ser descrito como Deus atirando sementes na sua direção, como se estivesse jogando paintball bêbado. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma fruta exótica, pense 2 vezes antes de colocar na salada. Porque enquanto você está preocupado com as calorias da uva passa, tem uma planta por aí testando o conceito de fruta como arma biológica leve. E agora, o mais fascinante e um pouco deprimente de tudo, isso é 100% natural, sem modificação genética, sem engenharia moderna. Apenas a boa e velha mãe natureza dizendo:
Vocês já tentaram me domesticar. Agora, experimentem isso. E isso, acredite, foi só a casca. Você já viu um documentário de guerra onde soldados tropeçam numa banana e o exército inteiro é derrotado por um cacho de fruta? Não? Pois é, porque a maioria das frutas vive no mundo da paz, da nutrição e das propagandas de iogurte. Mas a Rura crepitans não. Ela nasceu para machucar. E não é só teoria de botânico com imaginação fértil. É fato documentado, meio escondido nos rodapés da história militar, claro, porque ninguém quer admitir que testou uma árvore como arma. Durante as décadas de 1950 e 60, enquanto o mundo brincava de Guerra Fria e criava armas nucleares só por precaução, duas nações, cujos nomes não aparecem oficialmente, mas acredite, sabemos quem vocês são, resolveram investigar o potencial bélico do fruto da Sandbox Tree. A ideia era simples, absurda e muito on-brand para a humanidade. E se a natureza já tiver inventado munição e a gente só precisar empacotar? Sim. Eles trituraram as sementes, moldaram cápsulas e adicionaram gases comprimidos para maximizar o impacto. O resultado? Uma mistura de granada e árvore, digna de um filme B sobre ecoterrorismo patrocinado pela Monsanto. Mas por que parar por aí? Em regiões da África Central, existem relatos, não confirmados oficialmente, porque, claro, segredo militar, de uso dessas frutas como minas improvisadas. Enterradas ao lado de armadilhas, camufladas como parte do terreno. Um chute em falso, uma explosão de sementes a 240 km/h e, parabéns, você foi derrotado por uma planta que odeia ser colhida. E antes que você diga, mas deve ser exagero, aqui vai um dado para deixar seu ouvido desconfortável. Se uma dessas frutas explode a menos de 2 metros de você, o barulho é alto o suficiente para causar danos auditivos permanentes. E se você tiver o azar de estar no caminho das sementes, que, lembrando, voam como se tivessem sido demitidas com ódio, você pode sair com ferimentos de alto impacto, hematomas, profundos ou, no mínimo, uma história ridícula para o hospital contar. E, claro, isso não ia acabar bem. 3 países já baniram oficialmente a árvore de áreas urbanas. Motivo? Risco de lesão por explosão vegetal espontânea. Sim, existe esse termo. E sim, é tão absurdo quanto parece. Em pelo menos um desses países, cultivar a Rura crepitans em quintal residencial é considerado crime ambiental. Tipo soltar rojão no apartamento ou criar uma colônia de marimbondos em espaço público. Só que, nesse caso, é uma planta decorativa com tendências levemente terroristas. E se você pensa que o problema é só a explosão das sementes, bem, você ainda não conheceu a seiva. A seiva da árvore é tóxica. Um líquido espesso, leitoso, irritante, que pode causar queimaduras, bolhas, cegueira temporária e, em casos extremos, alucinações visuais. O que nos leva à pergunta: por que exatamente alguém olhou para essa árvore e pensou, isso aqui ficaria ótimo no meu jardim zen? Talvez a resposta esteja na velha tendência humana de achar que consegue domar qualquer coisa. Mas ela é bonita. Sim, cobras também. E nem por isso a gente planta cascavéis no parquinho. E o mais preocupante, tem gente que nem sabe que tem uma Rura crepitans no quintal. Ela cresce silenciosamente.
sem fazer alarde, até o momento em que decide que hoje é o dia. E aí, pá! Sementes voando, janelas quebrando, o cachorro latindo pro arbusto como se tivesse acabado de ver o fim dos tempos. Mas, para ser justo, a planta só está fazendo o que foi programada pela natureza para fazer: sobreviver, espalhar sementes, manter a espécie viva a qualquer custo. Você chamaria de violência. Ela chama de terça-feira. E, no fim das contas, talvez o problema nem seja a árvore. Talvez o problema seja a humanidade que resolveu testá-la como munição. Transformar uma estratégia evolutiva em ferramenta de guerra. Porque é claro que, se algo é perigoso, a primeira ideia é usá-lo contra outro ser humano. Então, agora temos um vegetal banido por 3 países, uma fruta com ficha criminal e uma planta decorativa com histórico militar. E, se isso ainda não for suficiente para você repensar o conceito de natureza pacífica, respira, porque o mundo está esquentando. E a próxima explosão, bom, pode ser antes do previsto, nos vemos no próximo bloco. Mas talvez leve capacete. O planeta está ficando mais quente. E como sempre, os primeiros a reagir não são os políticos, nem os bilionários de foguete. São as plantas. Algumas florescem fora de época. Outras secam antes do tempo. A Rura crepitans, por sua vez, faz o que se espera de uma árvore dinamite em crise existencial. Explode mais cedo e com mais raiva. Nos últimos 10 anos, cientistas, aqueles mesmos que falam sozinhos enquanto o mundo ignora, notaram uma alteração discreta, porém profundamente ameaçadora, no ciclo de maturação da fruta explosiva. A temperatura média subiu, e com ela, a pressão interna das cápsulas da Sandbox Tree começou a aumentar mais rápido do que o previsto. Resultado? Frutas estourando antes do tempo em condições menos previsíveis. E em lugares que antes estavam fora do mapa da insanidade botânica. Um caso emblemático e digno de uma sátira distópica aconteceu em 2022, no Texas. Uma escola rural levou seus alunos para uma excursão educacional num jardim botânico com espécies tropicais. Crianças, professores, o sol brilhando, tudo muito idílico. Até que uma árvore ornamental, trazida de uma coleção particular da América Central, decidiu que aquele seria o momento perfeito para sua performance explosiva. As cápsulas estouraram com um estrondo que, segundo testemunhas, parecia uma metralhadora de milho. Sementes voando, gritos, pânico. Uma professora desmaiou. 3 celulares foram destruídos. E um aluno descreveu a experiência como melhor que Fortnite, só que mais traumatizante. O vídeo da explosão caiu na internet poucos minutos depois, e por 2 dias foi tratado como acidente alienígena. Porque, claro, é mais fácil acreditar em invasão extraterrestre do que numa fruta com comportamento passivo-agressivo. Mas não era alien. Era só a natureza perdendo a paciência com a espécie humana. E antes que você pense em podar o problema pela raiz, não adianta. Cortar a fruta antes da explosão só piora. A cápsula, ao ser retirada do galho imatura, não despressuriza. Ela continua a maturar. Só que agora desorientada, ressentida e com tendência a estourar em horários aleatórios, como um alarme.
emocional desregulado. Um estudo publicado em 2021 mostrou que o índice de explosão antecipada aumenta até 35% quando as cápsulas são removidas à força. Em outras palavras, quanto mais você tenta controlar, mais ela surta. Sim, estamos, basicamente, falando de uma granada verde com transtornos de ansiedade. E isso é só a primeira parte do problema, porque o aumento da temperatura não só altera o quando, mas também o onde. Regiões que antes não tinham as condições ideais para a Ura crepitans agora começam a ver suas sementes germinarem. Ela está se expandindo, climaticamente, geograficamente, psicologicamente. O que antes era uma peculiaridade tropical virou um risco ornamental global. Espécies transportadas por colecionadores, projetos de paisagismo ambicioso, jardins exóticos de condomínios que acham que floresta temática é sinônimo de status. Todos esses locais estão plantando, sem saber, pequenos dispositivos botânicos programados para explodir quando der na telha. E a cereja, ou melhor, a granada, no topo do bolo. Existem registros recentes da planta se adaptando ao calor extremo com mecanismos de disparo mais sensíveis. Isso significa que não só ela explode antes, como precisa de menos estímulo. Um aumento leve de temperatura, uma rajada de vento mais quente, um toque descuidado. E pronto, a árvore responde com uma chuva de projéteis naturais, como se tivesse acabado de ver o boletim climático e decidido vingar o planeta. Você acha isso engraçado? Ela não. Ela não tem senso de humor. Ela tem sementes com trajetória balística. E aqui fica o detalhe mais poético e ao mesmo tempo perturbador dessa história. Enquanto humanos queimam florestas, constroem em áreas de risco e ignoram alertas ambientais, tem uma árvore no meio da mata olhando tudo isso e pensando: legal, vamos ver como vocês gostam de viver com medo de fruta agora. É como se a Ura crepitans fosse a manifestação viva da frase: o planeta vai sobreviver. Vocês é que talvez não? Uma espécie de lembrete explosivo de que a natureza também sabe brincar de caos. E diferente dos humanos, ela não precisa de armas de fogo. Ela faz o serviço com casca, semente e uma pontaria assustadoramente precisa. No fim das contas, o aquecimento global não criou um monstro. Ele só acelerou o que já estava pronto para detonar. E se você acha que isso é um exagero, é porque ainda não teve uma fruta tentando te acertar a 240 km/h. Você pensaria que uma planta explosiva, com histórico militar e comportamento imprevisível, seria o tipo de coisa que a humanidade evitaria por instinto. Tipo, não cutucar o urso com vara curta. Tipo, não colocar o dedo na tomada. Tipo, não plantar uma árvore que pode te dar uma semente na testa a 240 km/h. Mas, claro, estamos falando da espécie que criou o TikTok. Então não, as pessoas não estão evitando. Elas estão plantando, e não é em segredo, ou por desconhecimento, ou num canto remoto do mundo. É no quintal, na varanda, em vídeos, em lives, nas hashtags. Sim, a Ura crepitans virou trend, com direito a vídeo de unboxing, tutorial de cultivo e uma comunidade devotada de adoradores de árvores explosivas. No TikTok, a hashtag #AnExplodingFruit já passou de 7 milhões de visualizações. Entre os destaques,
Um cara tentando segurar o fruto por 10 minutos. Spoiler: ele segura por 2. Depois chora em 5. Uma dupla fazendo uma corrida de maturação, vendo qual cápsula estoura primeiro, enquanto eles ficam ao lado. Gente usando o som da explosão em edições dramáticas, como se a fruta fosse um personagem com raiva contida. E aqui entra o paradoxo moderno. Quanto mais perigoso, mais estético. Quanto mais absurdo, mais compartilhável. O risco se torna performance. A estupidez, conteúdo, é o fenômeno do cultivo adrenalínico. Plantas que assustam, plantas que reagem, plantas que podem te agredir em câmera lenta. E tudo isso por engajamento. E como se não fosse suficiente, o movimento foi além do TikTok. Entrou no Reddit, claro. Comunidades de botânica experimental começaram a discutir o uso da fruta como ferramenta criativa. Criativa. Sim, um grupo de artistas urbanos em Londres usou cápsulas da Rura crepitans como microbombas de tinta. Colocaram as sementes em caixas de pressão com pigmentos coloridos. Posicionaram sobre telas. Esperaram. Explosão. Arte orgânica, disseram. Ou, como o hospital local chamou, mais 2 idiotas com lascas de casca no antebraço. Outro coletivo fez instalações com as frutas programadas para explodirem em horários diferentes, criando um ritmo natural imprevisível. A proposta? Convidar o público a refletir sobre o caos da natureza. A experiência? Gente se abaixando, gritando, saindo antes da terceira explosão e reclamando no TripAdvisor. Mas o ponto não é só artístico, é existencial. Porque mesmo com alertas, proibições, laudos técnicos e registros de hospitalizações, as pessoas continuam plantando, como se quisessem desafiar o conceito de limite biológico. Como se estivessem dizendo: eu controlo essa fruta. Essa planta não manda em mim. Spoiler, ela manda sim. Talvez seja fetiche disfarçado de botânica. Talvez seja só estupidez estilizada. Ou talvez seja uma tentativa inconsciente de sentir alguma coisa. Num mundo tão controlado, tão filtrado, tão higienizado emocionalmente, uma árvore que pode literalmente te atacar talvez pareça, paradoxalmente, mais viva do que todo o resto. Porque o toque de loucura é irresistível. O perigo virou hobby, a explosão virou clímax narrativo. E agora temos jovens adultos explicando para médicos de emergência que a semente atravessou a janela porque fazia parte do desafio. Temos vizinhos denunciando vizinhos por cultivar árvores com comportamento pirotécnico. Temos botânicos deprimidos sendo obrigados a escrever alertas com frases como "não abrace a fruta". E temos, claro, empresas vendendo kits de cultivo da Rura crepitans com frases como "plante o inesperado". A natureza também sabe fazer boom. E a pior de todas, a fruta que estoura, mas seu conteúdo é 100% natural. No fim, estamos diante de uma planta que já foi munição de guerra, virou símbolo ritualístico de morte, é banida por leis ambientais e agora virou brinquedo de TikTok. Como diria o meme, a humanidade teve uma chance e usou para fazer isso. Mas calma, ainda tem mais. Porque enquanto os influencers brincam de jardineiros de guerra, o número de explosões acidentais em áreas urbanas está aumentando. A fruta virou símbolo viral,
literal e digitalmente. E ninguém parece muito interessado em desativar a bomba. Afinal, o que pode dar errado quando você mistura ego, ignorância e botânica explosiva? Nos vemos no próximo bloco, se ninguém plantar uma dessas do lado do estúdio até lá. Se você chegou até aqui achando que isso tudo é exagero, que, é só uma frutinha nervosa, talvez mereça exatamente o que vem a seguir. Uma cápsula de caos natural pousando com violência no seu jardim zen. Porque sim, a Ahura crepitans é real, é instável e o mais importante, ela já avisou. A questão é que ninguém leu o aviso. Os registros históricos dessa árvore não são novos. Exploradores coloniais do século XVII já descreviam a planta como perigosa, traiçoeira e barulhenta demais para ser de Deus. Em cartas, manuscritas, com pena e tinta. Gente que levava 2 meses para atravessar o oceano, ainda assim, achou tempo para dizer: evita essa árvore. E mesmo assim, 400 anos depois, tem gente achando que ela dá um toque exótico no quintal da avó. Especialistas vêm batendo na tecla há décadas. Botânicos, ecologistas, médicos traumatologistas, todos dizendo basicamente a mesma coisa. Não é para brincar com isso, mas, como sempre, a humanidade é aquele aluno que ignora as instruções de segurança, pula direto para o experimento e depois pergunta por que tudo pegou fogo. E no caso da árvore dinamite, o fogo vem em forma de sementes voando à velocidade de drone raivoso. Só que a parte mais irônica e, honestamente, mais poética é o simbolismo por trás dessa planta. Em várias culturas indígenas da América Central e do Sul, a Ahura crepitans tinha um uso ritualístico, não medicinal, não alimentar, simbolicamente fúnebre. Ela era colocada em cerimônias de despedida, como lembrete de que tudo pode ruir num instante, de que o que parece estável pode explodir sem aviso, de que a natureza, ao contrário dos discursos em conferência climática, não perdoa distrações. E talvez, só talvez, ela esteja fazendo exatamente isso agora. Porque não importa quantos vídeos alertem, não importa quantos avisos legais existam, a fruta continua explodindo, as pessoas continuam plantando e os acidentes continuam acontecendo, cada vez em lugares mais improváveis. Cidadezinhas da Europa, condomínios no sul do Brasil, escolas com horta pedagógica. Virou quase um ensaio coletivo de negação, como se estivéssemos testando, em câmera lenta, o quanto conseguimos ignorar o óbvio, até que ele nos acerte no rosto. Mas calma, piora. Alguns ambientalistas têm apontado um fenômeno preocupante. Com a globalização do cultivo ornamental e o aquecimento climático acelerado, o ciclo de maturação da Ahura crepitans está se adaptando. Ela está ficando mais imprevisível, mais sensível, mais reativa. E uma planta que responde ao ambiente com explosão não é só uma planta. É praticamente uma metáfora ambulante do mundo moderno. Porque veja bem, estamos numa era onde tudo pressuriza. Sociedade, clima, redes sociais, relações humanas, a própria ideia de estabilidade. E no meio disso tudo, existe uma árvore que decide o próprio limite e reage violentamente quando ele é ultrapassado. Não com palavras, com projéteis.
É como se a natureza estivesse cansada de dar sinais sutis. Como se ela tivesse decidido que, já que ninguém lê relatório científico, talvez entendam uma semente voando na direção da testa. Então sim, a banana escorrega, a jaca cai na cabeça, mas a Sandbox Tree, ela mira, ela estoura, e ela não se arrepende. E antes que você feche o vídeo achando que esse é só mais um caso curioso da botânica, pense nisso. Talvez a árvore dinamite não seja o problema. Talvez ela seja só o lembrete sarcástico da Terra de que sim, ela ainda tem senso de humor. E não, ele não é gentil, é explosivo, é literal. E provavelmente está plantado no quintal de alguém que achou que seria legal ver isso de perto. Agora, se você acha que isso tudo é insano, parabéns! Você entendeu? Se acha que é exagero, boa sorte quando ouvir aquele estalo seco vindo do jardim. E se, por algum motivo, decidiu que quer uma dessas para sua casa? Então, faz o seguinte: plante, espera e reza para ela gostar de você. Porque se até uma fruta sabe quando é hora de explodir, você deveria, no mínimo, saber quando sair de perto. Então, da próxima vez que alguém te oferecer uma frutinha exótica, talvez valha a pena perguntar: ela morde ou detona? E se você acha que essa história já foi longe demais, comenta aí. Vai que a próxima árvore só explode quando alguém não interage. Afinal, o mundo tá cheio de sementes silenciosas esperando um clique para disparar. O labirinto continua crescendo e algumas trilhas são plantadas de propósito.